o ex-publicano, né? A gente fala que Mateus o publicano, mas ele é um dos ex da Bíblia. E depois que ele encontrou com Jesus, o que ele fez? Deixou tudo para lá e seguiu a Cristo, né? Mateus, no capítulo de número 5. Talvez você diga assim, mas eu já conheço esse texto. Eu também penso que conheço. Mas como li no comentário bíblico hoje, diz que até hoje nunca ninguém conseguiu esgotar a profundidade que há no Sermão da Montanha. Então, vamos então nos aprofundar um pouquinho mais nele, né? Mateus, no capítulo 5, verso 1 até o verso 16. Acompanhem, por gentileza. Na minha Bíblia tem como título Sermão da Montanha. Este mesmo texto tem um paralelo lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 20 ao versículo 29. Mas aqui nós temos o iniciar das palavras do Senhor Jesus Cristo nos seus discursos. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Que linda passagem bíblica, né, irmãos? Vamos orar aqui, Diácono Fábio. Vem orar ao Senhor. Senhor da glória, ao teu nome, Pai, nós mais uma vez estamos aqui para engrandecer ao teu nome, bendizer a ti sobre nossas vidas. E nesse momento, Pai, recebemos a porção da tua palavra, a qual se renova, Senhor, a cada manhã, ela vem diferente aos nossos corações. E como foi dito pelo pastor, é inesgotável a tua palavra, Senhor. Jamais o homem pode, Senhor, atingir a profundidade, a altura que ela tem para nossos corações. Por isso, venha falar em cada um coração nesta noite, de forma que a gente possa, Senhor, perceber e sentir, Senhor, a grandeza, a profundidade, a altura da tua palavra, a qual nos alimenta, nos purifica, nos santifica, todas as vezes a qual nós dispomos para ler, para ouvir, e assim seja nesta noite, no nome de Jesus. Amém.
Sentar, meus irmãos. Sempre bom a gente trazer uma palavra que mexe conosco, né? E às vezes é bom a gente dizer até a origem, né? Como nasce uma reflexão. Eu estava andando pela rua, estava meditando na aula de ontem e veio na minha mente, no meu coração, o desejo de fazer um paralelo, né, com a escola bíblica dominical, não ensinando a aula nas segundas-feiras, mas fazer um paralelo, porque nós vamos falar muito sobre a lei de Deus, sobre a lei dada a Moisés pelo próprio Deus, e vamos olhar um pouco, tentar durante algumas semanas, não sei quantas, mas fazer um paralelo com os ensinos do Senhor Jesus, mostrando, e aí a gente vai colocar isso aqui na segunda-feira de uma forma bem clara, mostrando o valor que tinha a lei para o povo daquela época, e como o Senhor Jesus, cumprindo-a, Ele trouxe para nós um ensino, uma nova instrução, para uma nova aliança, para um novo testamento. Enfim, nosso objetivo é clarear um pouquinho mais o que a revista Escola Dominical tenta a todo domingo fazer, que é trazer o ensino do Antigo Testamento e aplicá-lo ao Novo Testamento. E meditando em alguns textos, eu me lembrei do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, que é um dos discursos de Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta no Novo Testamento 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos, eles têm destinatários específicos e eles têm especificidade no seu texto. Cada um foi dirigido a um povo, cada um foi dirigido a um grupo em particular. Isso não precisa a gente decorar isso, mas é fácil entender que quando Mateus escreve, principalmente nos seus primeiros capítulos, ele fala assim: para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O que Mateus está fazendo? Está fazendo uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não é em vão que o livro de Mateus, ou o livro Evangelho segundo escreveu Mateus, está no início do Novo Testamento. Ele faz uma ponte perfeita entre o que foi ensinado pelos santos profetas do Antigo Testamento e o que o Senhor Jesus Cristo traz de ensino. Também não é em vão que o livro de Mateus, ele traz principalmente os discursos de Jesus. Se você observar, existem pelo menos 9 discursos, segundo a Bíblia Dake, ela diz que existem 9 discursos de Jesus no livro de Mateus. Outras Bíblias, ou comentários bíblicos, vai dizer que existe pelo menos 5 discursos principais de Jesus em Mateus. Mateus, capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte. Mateus, no capítulo 10, um discurso para aqueles que seriam os continuadores da obra, né? Quando Jesus ordena que eles vão de cidade em cidade, e ali Jesus dá um discurso bem particular para os seus discípulos. Depois tem Mateus no capítulo 13, onde nós temos as parábolas do reino, temos Mateus no capítulo 18, e por último o grande discurso, que é o sermão profético, no capítulo 24 e 25 de Mateus. Então ele começa falando sobre um padrão de comportamento que vai diferir um pouco do que falado e ensinado naquela época, razão pela qual, ao proferir seu primeiro discurso, Jesus, ele é admirado. Ele é notado como alguém que tem uma palavra diferente. Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 e 29. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso,
que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os. Então, o ensino de Jesus, e a gente vai ver isso logo nesse texto, né, posteriormente no próprio Sermão do Monte, nós vamos ver outras palavras que provam isso. Jesus surpreende, Jesus traz um discurso com autoridade. Eu fico imaginando que não era o discurso dos escribas, né? Eu fico comparando como aquele pregador que não é eloquente, ele tem um discurso que já é conhecido as suas palavras, rotineira talvez, e aquele pregador que traz uma palavra que surpreende, que muda pensamentos, que faz a pessoa questionar. Os discursos de Jesus nem sempre foram para convencer. Jesus usou seus discursos muitas vezes para confundir. Confundir. Teve pessoas que ficaram confusas com os discursos de Jesus. Teve gente que chegou a ir embora, como foi falado aqui ontem. Teve gente que não entendeu, uns porque o discurso era duro, outros não entenderam porque, nas suas palavras, ele se aproximava muito dos pecadores, dos publicanos, dos desprezados, e aí desacreditaram da sua doutrina, jogaram fora toda a riqueza daquilo que Jesus estava pronunciando e falando, né? Sem contar a ofensa que muitos fizeram, as reações quando Jesus proferia suas palavras. Alguém arrazoava no seu coração: quem é ele? Quem é esse filho de um carpinteiro para querer nos induzir ou querer nos trazer alguma coisa que venha da parte de Deus? Enfim, mesmo assim, os discursos de Jesus trouxeram para nós e para os discípulos uma novidade, algo que é preciso talvez explicar a você um pouco do contexto, para você entender. Quando Jesus surgiu na terra como ensinador, o que havia, irmãos, eram grupos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, herodianos. Cada um deles tinham já a sua posição na sociedade. Eles eram respeitados, só que o procedimento deles estava frio de significado. A gente vai entender isso quando a gente lê essa passagem bíblica, e Jesus aqui ele faz um discurso muito bonito, irmãos. Eu admiro demais essa palavra, porque é bom quando o pregador, quando o ensinador, sabe fazer o que Jesus Cristo fez. Tirar do geral e levar para o específico. Tirar do todo e levar para o particular. A mensagem bíblica, ela deve ser assim. Você parte de uma regra geral ou de um ensino geral, de algo que é genérico, e pouco a pouco você vai se aproximando da pessoa em particular. Jesus disse: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Depois, no final do discurso que ele fala: bem-aventurados sois vós. Vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas obras glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está fazendo algo, irmão, que naquela época era algo muito novo. Porque o que acontecia? Quem era fariseu, e se achava melhor que os outros, mais santo que os outros, mas os seus procedimentos não geravam fruto algum. Pelo contrário, gerava atrito, confusão a respeito de ressurreição, a respeito da lei, a respeito da circuncisão. E aí entra Jesus no cenário, né, na história, como Filho de Deus,
cumprindo aquilo que estava determinado para ele cumprir. Isso nos faz lembrar lá do batismo, né? Quando João fala para Jesus o quê? Eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim? Qual foi a resposta de Jesus? Deixa por agora, João, convém que se cumpra toda a justiça. Então eu preciso ser batizado, porque eu preciso cumprir aquilo que está determinado ser cumprido. Eu preciso ser obediente até a morte, em outras palavras, né? Era como quem dissesse, eu preciso dar o exemplo, eu preciso deixar para vocês o meu exemplo. Uma das razões pelas quais a gente entende que o batismo é necessário é que o próprio Senhor Jesus Cristo se batizou. Senão alguém podia falar assim, mas ele não se batizou, por que eu tenho que me batizar? Mas ele se humilhou, e esta é a primeira das bem-aventuranças, né? Ele se humilhou para deixar para nós esta marca, este exemplo, e nós pudéssemos ser os seus seguidores. Amém, irmãos? É importante essa visão inicial aqui, para que a gente possa entender que o discurso de Jesus não era um discurso de Sócrates, de alguém que vai trazer apenas um saber, apenas uma novidade, apenas algo que vai fazer as pessoas refletirem, filosofar, ficar horas e horas meditando, mas é algo que vai mexer com as pessoas, que vai mexer conosco. E é interessante, irmão, que a palavra de Deus, ela é para isso. Isaías chega a escrever lá, Isaías 55, não é verdade? Que a palavra de Deus, ela cumpre o seu papel. Isaías, no capítulo 55, um texto até conhecido, versículo 11, diz o quê? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me e prosperará naquilo para que a enviei. E antes o versículo fala assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, então desce a chuva, desce a neve para fazer a terra ser produtiva. Assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Isto nos dá uma responsabilidade muito grande, irmãos, como pregadores, como ensinadores. A palavra que falamos deve produzir resultados, deve produzir frutos. Não deve ser balela, coisa sem sentido, coisa sem fundamento, e sim coisa que faça a diferença na vida das pessoas. Então, voltando aqui para o nosso texto, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo abrindo o seu discurso no monte, que não é consenso dos ensinadores que monte é esse. Uns vão dizer que é Tabor, outros vão dizer que é um tal de Racim, e a Bíblia não fala qual é o monte. Mas Jesus foi para um alto monte, né? Ele vendo a multidão, subiu a um monte. Ele discursou como, irmão? Assentado, tranquilamente. Né? E aproximaram-se deles os seus discípulos. É interessante que ele está fazendo um discurso para os seus discípulos na presença da multidão. A multidão está ouvindo o que o Senhor está falando para os seus discípulos. Né? E essa tranquilidade do Senhor Jesus Cristo aqui é uma coisa que é importante que os pregadores e ensinadores dos nossos tempos entendam. Hoje, aliás, vou falar do antigamente, né? Anteriormente, parecia que o pregador nervosinho era o pregador cheio de poder, né? E se não pregasse assim, não tinha unção. Tem gente que pensa que a palavra só tem unção quando tem gritaria. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu conheço uma irmã que ela falava que se a pessoa estiver pregando
e não falar língua estranha, ele está pregando na carne. Quando, na verdade, as línguas estranhas não foi dada para a pregação. E se para nós orarmos ao Senhor, orar em línguas, nós podemos até falar em línguas estranhas, mas não é a língua estranha que vai trazer a edificação para aquele que está ouvindo uma mensagem. Então, essa forma de Jesus discursar é da onde se origina a tal palavra homilética, que vem de homília, que vem de uma origem que é conversa. O ensino, ele deve ser a nível de conversa, e não a nível de excentricidade. Não é? O ensino, ele deve ser de forma amigável. E aí é preciso nós nos adaptarmos às situações e não nos confundir, porque a unção não está no volume da voz, a unção está na palavra. Na palavra. Nós podemos ouvir pregadores com uma fala muito suave, e através dessa fala suave o Senhor fazer maravilhas no meio da igreja. Então Jesus assenta-se, aproxima-se dele o discípulo, e aí diz assim, e ele abrindo a sua boca os ensinava dizendo, claro, alguém vai falar assim, meu Deus, mas Jesus abria a boca para ensinar, coisa mais lógica, né? Como é que ele vai ensinar sem abrir a boca? Mas são expressões comuns do hebraísmo, né? O nosso evangelista aqui, Mateus, está falando para os judeus. Então, dizer que ele estava abrindo a sua boca, quer dizer que naquele momento ele se pôs a falar, ou seja, se dispôs a falar. Estava pronto para transmitir o seu lindo discurso. E aí vem a palavra do versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aí tem várias Bíblias, eu tenho uma aqui que tem comentário, tem outras Bíblias que tem vários comentários sobre esse texto, como disse os irmãos, é algo inesgotável. Essa palavra bem-aventurado, em algumas Bíblias está escrito feliz. Alguém tem a Bíblia escrito feliz? Felizes? Ninguém tem Bíblia aí? Escrita felizes? Está faltando alguém com a linguagem de hoje, por aí. Em outras Bíblias vão dizer mais do que feliz. O bem-aventurado, se a gente falar só de feliz, a gente vai reduzir o significado dessa palavra. Na verdade, o bem-aventurado é muito mais do que feliz, porque feliz, contente, está sempre associado a uma circunstância, a um momento. E a felicidade dos humildes, dos mansos, dos pacificadores, de todos esses que estão aqui associados, não é uma felicidade passageira. Não é algo que acontece numa festa, você está ali, ouviu a música, se alegrou e vai para casa, se esquece de toda essa alegria. O que o Senhor Jesus está trazendo é um ensinamento espiritual. Se você prestar atenção nesse texto e levando para a palavra felicidade, é onde cheguei a fazer essa pergunta a uma pessoa. Eu pergunto aos irmãos, talvez você lá fora vai escutar várias respostas. O que é ser feliz, afinal de contas? Tome cuidado com a resposta. O que é ser feliz? Eu sou feliz. Ou eu estou feliz. Ou eu sou alguém que tem a felicidade dentro do meu coração. O que é isso, afinal de contas? Infelizmente, a felicidade, a alegria, o prazer está muito associado ao material, ao momentâneo. Então, uma pessoa tem, é feliz. Não tem, não é feliz. É certo isso? Será que todos podem ter ao mesmo tempo aquilo que imagina e deseja e vai dar certo esse negócio? É igual aquele filme que tem o Todo-Poderoso, né, que o camarada resolveu fazer todo mundo ganhar na loteria. Acabou com a loteria, né, quebrou. Imagina se todo mundo ganhar. Não tem dinheiro para ninguém, né?
Vai dividir como? Então a gente entende que as circunstâncias, elas nos levam a estar em cima e embaixo. As circunstâncias mexem com o nosso sorriso. Mexe ou não mexe, irmão? Então a felicidade que vem de Deus jamais pode estar associada a uma circunstância. A alegria, e aqui a alegria, ela vai ser algo até contraditório em algum momento, vocês vão ler comigo aqui, está dizendo assim, alegres ou felizes, mais do que felizes, são os pobres de espírito. Em outras palavras, esse pobre de espírito, na alguma Bíblia está dizendo humildes. Mas ainda é pequena essa palavra humilde para chamar aqui de pobre de espírito, porque o pobre de espírito aqui é aquela pessoa que é humilde, que é pobre, que é inferior em termos relativos a outra pessoa, e que é completamente incapaz de conseguir alguma coisa. Então você está dizendo assim, ó, felizes são aqueles que não têm capacidade de nada, que são completamente humildes, que são quebrantados no seu ego por não possuir alguma coisa. Felizes são os humildes. Quando Jesus fala isso, irmão, Jesus está começando a quebrar, né, paradigmas, começando a quebrar ideias, começando a quebrar pensamentos. Eu acredito que todos nós já olhamos para um Romário, para um Ronaldinho, alguém que bem sucedido na vida, e fala, pô, esse cara deve ser feliz pra caramba, né? É ou não é? Mas felizes são os humildes de coração. Felizes são os quebrantados. E Jesus, ele complementa. Não apenas diz assim, são felizes, mas ele fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que são felizes os pobres de espírito? Porque o reino dos céus é deles. Não é pela condição, é porque eles têm condições de fazer parte do reino de Deus. Vou traduzir a palavra, ou você entender o contrário. Há lugar no reino de Deus, vou colocar o contrário, para o exaltado de espírito? Há lugar no reino de Deus para o soberbo? Há lugar no reino de Deus para o abusado, só porque ele tem um carrão, aí ele vê aquela poça d'água, vê você andando a pé sem guarda-chuva, e joga, aí você toma um banho, o camarada ainda sai rindo de você ainda. Tem como uma pessoa dessa ter direito ou ter acesso às coisas de Deus, com o coração cheio de soberba? Mas os humildes, os quebrantados de espírito, é deste o reino dos céus. Aleluia. Jesus está dizendo assim, vocês querem participar, é como se fosse a primeira palavra de Jesus, vocês querem participar do reino de Deus, que eu estou trazendo, do reino dos céus, que estou trazendo para a terra? Então, primeira coisa, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam se quebrantar. Vocês precisam se quebrar. E aí, irmãos, a humildade é uma qualidade que na Bíblia é realçada desde o Antigo e até no Novo Testamento. E é muito claro em alguns versículos, não vou citar muitos versículos aqui, porque os irmãos devem conhecer, mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que a altivez de espírito precede a ruína. Então, se você não quer a ruína, seja humilde. A Bíblia também diz que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Se você quer a graça de Deus na tua vida, seja humilde. Se for soberbo, Deus resiste. A ideia resiste é como alguém que está andando muito bem,
e bate numa parede sem saber que ela existe. Já pensou? Não sei se já aconteceu isso com você em porta de banco. Agora quase não acontece mais, né? A pessoa na sua soberba vai andando. Tum! Meu irmão. O exaltado é assim. O soberbo é assim. Ele vai andando muito bem. Ele faz, ele acontece, ninguém faz como ele, ninguém canta como ele, ninguém prega como ele. Ele é o tal. E daqui a pouco, quanto maior o degrau que você subir, tome cuidado. Se você subir sozinho, a queda vai ser maior. Deixa Deus te convidar a subir. A Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, bem-aventurados, disse Jesus, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, aqueles que não têm nem condição de se defender, aqueles que não têm nada, vezes nada. A gente olha para a igreja, para algumas igrejas hoje, e aí a gente é obrigado a fazer isso, irmãos. Hoje, nós somos obrigados a fazer isso, a desmontar esses castelos de areia que alguns pastores, pregadores estão montando, porque está destruindo o psicológico de muita gente. A pessoa acha que vai vencer, que vai crescer, que vai ser empresário. Se todo mundo for empresário, ninguém vai ser faxineiro. Já pensou? A gente não vê a corrente dos faxineiros, vê a corrente dos empresários. E ser faxineiro é uma situação de humilhação? Não é. Não é. Não é. Então, nós temos que parar com esse negócio de querer fazer uma seleção natural na igreja, de dizer que quem é fiel está com dinheiro no bolso, quem é fiel tem os melhores empregos, quem é fiel não está doente. Mas se você está doente, desempregado, você tem que orar para um encosto sair da tua vida. Que é isso? Nós estamos. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou: bem-aventurados os humildes. Os humildes. Aqueles que, mesmo sem capacidade alguma, se dirigem a Deus e Deus os exalta. Glória a Deus. Aí vem outra bem-aventurança, que é até contraditório, né? Felizes são os que choram. Muito felizes são os que choram. E me explica esse negócio, Jesus. Por que eu sou feliz? Eu estou chorando. Quem está chorando devia ser triste, né? Que história é essa de felizes são os que choram? Felizes, mais do que felizes, bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado tem uma noção futura, irmão. Porque deles é o reino dos céus. Porque eles serão. Porque eles verão. Então, bem-aventurados serão aqueles que choram. Essa palavra que choram aqui está falando de contrição. O contrito de coração. Bem-aventurado aquele que ainda chora. Quando se humilha, quando ora, quando confessa seus pecados. Não é por causa do ar-condicionado não, irmão, mas as lágrimas estão em escassez na igreja. Se eu perguntasse aqui quantos nessa oração hoje derramaram uma lágrima, talvez eu me surpreenderia. E talvez eu me decepcionaria. Porque nós estamos orando de uma forma, às vezes, tão superficial, louvando de uma forma tão superficial, pregando de uma forma tão superficial, que já não tem contrição na alma, no interior. E esses que choram aqui, não é, qualquer pessoa está chorando, ele está bem, ele está feliz. Seria até um paradoxo, né?
uma coisa antagônica, contrária. Mas bem-aventurados que choram, aí vem a promessa, né? Por quê? Explica isso, Jesus. Porque eles serão consolados. Veja que interessante. Por que são bem-aventurados que choram? Ou os que se humilham a tal ponto de derramar lágrimas perante Deus? Porque aquele que assim faz, irmão, recebe o consolo de Deus. Jamais receberá consolo aquele que não tem contrição. Eu lembro aqui do texto lá de Salmo, no capítulo 51. Você deve lembrar também. Quando Davi, ele confessa o seu pecado, ele deixa muito claro que ele estava com o seu coração contrito, que ele estava suplicando o perdão divino. E aí diz assim, versículo 7, purifica-me como sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria. Se ele está falando torna a dar-me alegria, o que estava acontecendo com ele? Estava triste, irmão, estava chorando, lastimando o grande pecado que tinha cometido. E susteme com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Qual foi o crime de sangue que ele cometeu? Ele provocou a morte, né, de um homem para ficar com a esposa do camarada, de Urias, não é isso? Então, crime de sangue ele havia cometido. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Nós poderíamos falar de muitos outros textos aqui. Quem não se lembra da história de Ana? Que diante do Senhor ela se humilhava, chorava, contrita. Diz a Bíblia que ela derramava a sua alma perante o Senhor. Ela disse isso para Eli. Estás embriagado até essa hora? Não estou embriagado, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, bem-aventurados que choram, irmãos. Os que choram. E algumas traduções e Bíblias chegam a dizer que esse chorar aqui não é apenas por si mesmo, mas é pelos outros. Eu pergunto a você, não me responda, responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Qual foi a última vez que você chorou pela causa de alguém? Qual foi a última vez que você chorou por uma alma? Senhor, liberta aquela vida. Senhor, transforma aquela vida. Irmãos, é mais do que feliz aquele que derrama lágrimas perante o Senhor. Porque, como foi pregado aqui ontem à noite, o Espírito de Deus, ele se chama Consolador. E toda vez que nós derramamos nossas lágrimas diante do Senhor, aí a gente aprende, olhando de uma forma ampla para a Bíblia, que o Espírito de Deus, ele nos consola, e os anjos do Senhor vêm nos servir. Aleluia. Bem-aventurado, mais do que feliz, são os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados mansos. Felizes, ou mais do que felizes, são os mansos, os calmos, os serenos, os tranquilos. Amém, irmãos? A gente está cheio de gente nervosinho hoje aí, né? Tudo é para ontem, é com pressa. A palavra às vezes é pesada demais. Mas a mansidão, e esse texto tem um paralelo muito interessante com o fruto do Espírito. Eu não vou fazer esse paralelo hoje, porque também o tempo não nos dá. Mas nós vamos ver aqui muitas qualidades aqui que estão associadas ao fruto do Espírito. E aqui nós temos 9 coisas aqui citadas, e o fruto do Espírito ele tem 9 partes. Exatamente. E uma das partes do fruto do Espírito é a mansidão. Fé, mansidão e a última, temperança. Bem-aventurados os mansos, não é os irados. Me faz lembrar, aí tem 2 coisas interessantes, né? Depois nós vamos falar dos pacificadores, que não é a mesma coisa que os mansos. O irado é aquele que briga, aquele que discute, aquele que gosta de atrito. O manso é aquele que sabe que acima dele existe um Senhor que cuida dele, que vela pela sua alma. E estes mansos, segundo a palavra de Deus, são aqueles que vão herdar a terra. Bem-aventurados, vamos voltar aqui a esse texto, rapidamente. Hoje nós estamos vivendo aí uma era de muitos conflitos, né? A ira, o terror, a maldade está dominando o mundo. E a ideia que o homem tem é que ele, infringindo cada vez mais atrocidade, ele ocupa cada vez mais espaço, né? Na mídia, na comunidade. Aí Jesus vem com essa palavra que parece uma contradição. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Eu fico imaginando, irmãos, algumas coisas eu leio na Bíblia e fico imaginando. Qual não vai ser a reação do mundo quando olhar para a igreja? Porque hoje eles veem a gente como uns bobos, como uns otários, esse pessoal de paletó, de gravata, esses crentes, essas irmãs que podiam estar muito bem aí nas festas, nas orgias, esse povo que não briga com ninguém, que não discute com ninguém, esse vizinho que você tem, que às vezes te provoca, que você usa de mansidão. Eu fico imaginando no futuro, quando a igreja reinar com Jesus Cristo na terra, quando nós herdarmos a terra, quando nós triunfarmos com Jesus, lá na batalha do Armagedon, eles vão olhar e vão ver aquele crente que ele chamava de bobo, aquele pastor que ele chamava de otário, aquela irmã que era menosprezada na sociedade, na vizinhança, reinando com Jesus para toda a eternidade. Aleluia! Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não entre em contenda, não entre em briga, não entre em confusão. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, e Ele vai dividir conosco, aleluia, o governo deste mundo. Diz a Bíblia que Ele nos fará reis e sacerdotes. Você quer reinar com Jesus? Fica calminho aí, tá, irmão? Porque você vai herdar o que é de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que desejam a justiça, como quem tem fome e sede. A injustiça, irmãos, ela
predomina no mundo. Eu estava dizendo os irmãos na escola lá ontem, como o nosso Brasil ele é marcado pela injustiça. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Haveremos de ter na terra um reino de justiça, um reino de paz, e ninguém irá se levantar contra aquele que estará reinando, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós seremos fartos disso. Desejar a justiça, desejar o equilíbrio, desejar a ordem, Deus nos recompensará. Bem-aventurados limpos de coração. O que é um limpo de coração? A pureza de coração, ele é algo que não é algo estático, né? Um coração puro. Nós lemos aqui, Salmo 51, o salmista falando assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A pureza de coração, em alguns momentos, nos aproxima de uma coisa chamada, entre aspas, uma inocência. Eu gosto de falar essa frase. É natural do crente, salvo, lavado pelo sangue de Jesus, uma certa inocência em algumas coisas. A pureza de coração de uma criança faz ele fazer coisas sem maldade alguma. Não é verdade? Uma criança pura, ela faz coisas sem maldade. Então, é exigido, ou é uma marca do cristão, que o seu coração esteja puro, irmão. Nós falamos aqui as semanas passadas sobre coisas que contaminam o nosso coração. A malícia, a cólera, a ira. Nosso coração precisa estar limpo. E eu vou perguntar aos irmãos, vou provocar os irmãos um pouco. O que é ter um coração limpo? Hã? O que é ter um coração limpo? Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, um coração puro. Tem 2 textos nos Salmos que falam sobre isso. Quem é que vai habitar no seu tabernáculo, Senhor? Limpo de coração. Quem se arrisca? Cadê os professores da escola dominical? Os superintendentes? Limpo de coração. Pode se resumir numa palavra, não pode? Limpeza no coração. Hã? Sem fingimento. Irmão Fábio diz aqui que nós já estamos limpos pela palavra, João 15:3. O que mais? Vamos acrescentar aí? Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso nos lembra de algum versículo na Bíblia? De Hebreus? Nos lembra, não lembra? Hebreus. O que diz Hebreus? Nós lemos esse dia aqui, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Eu li uma frase, não sei se foi nessa Bíblia ou outra, que quanto mais você se purificar, mais próximo você está
de conhecer a Deus. Quanto mais você se purificar, se limpar, se esvaziar das coisas que não convêm, mais próximo você está de Deus, mais parecido você está com Ele. E como nós não vivemos, até eu uso essa frase de vez em quando, como nós não estamos no Éden, não é? Não estamos no estado de inocência, a nossa guerra para deixar o coração limpo é diária. Entra coisa, tira, vai limpando. Não faça do seu coração um lixão, que tudo que entra fica, apodrece, cheira mal. Faz uma faxina de vez em quando. Até o galão de lixo precisa ser limpo. Não é verdade? Ele só carrega lixo. Mas você precisa limpar ele de vez em quando. Deixa cheirosinho. Quanto mais o nosso coração, irmão. Provérbios 4, 23 tem aquele versículo tão lindo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a sair da vida. Jesus, certa vez ensinando, disse, da onde é que vem? O que contamina você? O que contamina é o que sai do coração. Então, manter o coração limpo é a única condição que temos para poder ver Deus. E aí essa expressão ver Deus tem uma palavra que eu não vou usar essa palavra agora, mas é algo tão difícil de entender, que alguém vai falar assim, meu Deus, mas como que eu posso ver Deus? Se Ele é espírito, se Ele não é material, não é algo físico. Isso aqui, ver Deus, significa que nós vamos nos aproximar de Deus à medida que nós nos purificarmos, irmãos. Nós veremos o Senhor. Nós estaremos na sua presença. Muitas pessoas já não sentem a presença de Deus porque o seu coração está contaminado. Mas bem-aventurados, felizes, são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Pacificador. Sim, irmã Leila. Pulei os misericordiosos, obrigado. Bem-aventurados misericordiosos. Quem são os misericordiosos? E aqui a gente começa a entender que Jesus Cristo, Ele traz uma palavra que não é apenas pessoal, mas também no tratamento que fazemos para outros. Misericórdias é miséria no coração, é sentir misericórdia por outras pessoas, é sentir a miséria do outro no nosso coração, é se compadecer, é ser compassivo, é ser benévolo com aquele que necessita. Então, os que são misericordiosos, eles alcançam misericórdia. Eu citei uma vez aqui a história do osso, né, que engasgou, que o irmãozinho engasgou. Vocês lembram da história? Alguém lembra? Um irmão, ele viu uma pessoa na rua, e o Espírito Santo de Deus falou para ele, prega a palavra para ele. Eu, Senhor, mata todo sujo, vou pregar para ele não, eu vou embora. Aí ele foi comer coxinha, no tempo que a coxinha vinha com osso, vocês lembram disso? Agora a coxinha não tem mais osso, né? Aí ele foi comer a coxinha, parou, comeu a coxinha, de repente, o osso travou na garganta dele, ai Jesus, tem misericórdia. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, você não tem misericórdia lá do miserável que estava lá, agora você quer misericórdia? Aí ele, me perdoa, saiu o osso, ele foi lá e pregou a palavra. A gente quer misericórdia para nós. Pedimos a Deus misericórdia. Tinha um hino antigamente, só falava isso. Misericórdia. Mas ser misericordioso, ser compassivo,
ser benévolo, abrir a mão e o coração, muitas vezes é difícil. Mas o Senhor Jesus está ensinando. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão no futuro. Só Deus sabe quando. Não é naquele momento. Porque tem pessoas também, irmãos, que são maliciosos. Ele ajuda, esperando a ajuda já amanhã. E se bobear, ainda te cobra ainda. Ó, te ajudei ontem. Não se esquece não que eu vou ficar no teu pé, hein? Que isso, irmão? Isso não é ser misericordioso, isso é barganhar. Isso é barganha. Você empresta, vou te emprestar, mas aí já fica de olho em alguma coisa para pedir emprestado dele também. Aí você fala, não, como é que você vai dizer, não, rapaz, te emprestei no outro dia. Não é assim, né? A misericórdia, a compaixão, ela é sem esperar nada em troca. Porque a misericórdia nós não podemos esperar o retorno apenas daquela pessoa ou de algum irmão. Nós temos que confiar que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades quando nós abrimos o coração para ajudar alguém. Amém, irmãos? Vamos terminar que a hora passa muito rápido, eu falo muito devagar, não sei. Bom, bem-aventurados os pacificadores, acho que você sabe o que é isso. É a pessoa que promove paz. É a pessoa que não deixa o circo pegar fogo. É aquele que é pacífico. Esse tipo de pessoa, segundo o Senhor Jesus Cristo, eles serão chamados filhos de Deus. E o provocador, a gente pode dizer que ele é filho do diabo mesmo. O que quer ver a contenda, a desavença, Deus tem misericórdia de nós. Bem-aventurados bem-aventurados que sofrem. Olha que contradição, né? Aparente, né? Bem-aventurado, mais do que felizes, são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus está preparando os seus discípulos para o que viria. Preparando os seus discípulos. Eles sofreriam perseguição por causa da justiça. E aí, irmãos, a gente aprende uma coisa nas últimas palavras de Jesus. Vamos lá. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aí a gente entende por que os discípulos se alegraram, lembram? Que os discípulos se alegraram quando foram perseguidos, quando foram maltratados, quando foram aprisionados. Que bom, estamos sendo perseguidos porque o Senhor Jesus Cristo falou e se cumpriu. Felizes são aqueles que sofrem em nome do Senhor Jesus. Por quê, irmão Daniel? Vamos ver? Versículo 12. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos... irmãos, infelizmente as pessoas querem recompensa nessa terra, mas a nossa maior alegria está no galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, devemos nos exultar, nos alegrar, porque tudo que está acontecendo aqui, e está nos levando à humilhação, está nos fazendo chorar, está nos fazendo ter sede e fome de justiça, porque a gente vê a injustiça e a gente deseja ver a justiça. Tudo isso que nós abrimos mão para termos nosso coração limpo, somos pacificadores para não deixar que a coisa se transforme numa confusão, num atrito. Por que tudo isso? Para que tanta recomendação? É porque a nossa vitória, irmãos, a nossa alegria, ela não se completa aqui. Ela se completará nos céus. E com uma coisa chamada galardão, recompensa, que só se dava a quem era vitorioso. Aleluia.
Que Deus possa abençoar os irmãos nessa noite. Eu vou parar por aqui por causa do horário, e na semana que vem a gente continua nessa palavra que o Senhor Jesus Cristo disse para eles: vocês são o sal, vocês são a luz, e o vosso procedimento vai ser observado. E olhando para o vosso procedimento, as pessoas vão glorificar a Deus que está nos céus. Glória a Deus. Somos felizes, irmãos, não porque temos carro do ano, nossa casa está bem situada. Somos felizes porque temos a esperança de que um dia Deus nos recompensará de modo imensurável. Eu creio que, como disse Paulo, as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Em outras palavras, eu olho esse versículo como amanhã ou no futuro você no céu, diante de tanta glória, de tanta alegria que você vai ter, sabe o que você vai dizer? Sofri muito pouco para estar aqui, porque o céu é muito mais do que nós imaginamos. Eu creio. Curve a sua cabeça, irmã. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o teu Filho Jesus deixou para nós esta instrução, já quebrando ali, Senhor, naquela ocasião, muitos pensamentos contrários, muitos pensamentos antibíblicos que predominavam, Senhor, na sociedade daquela época. E nós estamos, Pai, vivendo um momento, querido Deus, de inversão de valores, de injustiças, de muita ira, muita contenda. Mas o Senhor deixou para nós este modelo, este padrão de comportamento, com recompensas futuras. Serão, verão, alcançarão e, por último, receberão o galardão nos céus. Que a nossa vida espiritual esteja regada por esta esperança, para não desmaiarmos no meio do caminho e não ficarmos na estrada que nos levará ao céu, mas nos faz alcançar, Deus, a ressurreição dos santos, ou a transformação dos vivos. Que o nosso coração esteja limpo, para podermos contemplarmos a tua face. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.